certo? Bom, pessoal, nós vamos, então, nas duas provas, então, que foi ali do segundo trimestre, tá bom? Que foi a prova 1 e a prova 2, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a operação com fração, que é o nossa primeira atividade. Deixa eu arrumar aqui primeiro. Isso. Então, operações com fração, tá? Prof, precisa pegar um caderno? Ai, não sei se você quiser prestar atenção e depois eu posso enviar no seu e-mail daí, já que tem só 2, né? Eu posso enviar no seu e-mail a filmagem, né? A gravação da aula. Oi, Júlia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Júlia? Então, vamos lá. Pessoal, nós temos, então, lá na avaliação 1, eu coloquei, então, operação com frações, certo? O que seria essa operações com frações? Por exemplo, vou usar aqui o nome dos meninos que estão aqui, o Murilo, por exemplo, né? Exemplo 1. O Murilo, ele possui R$120, tá? Deixa eu colocar aqui. R$120. Desses R$120, vai fazer, Vinícius? Bom dia, Vinícius. Vai fazer recuperação? Vai fazer? Então, vamos lá. O Murilo, então, possui R$120. Desse R$120, 1/3, ele vai... 1/3 desse comprar um jogo, tá? Um jogo lá de videogame que ele quer comprar. Metade desse dinheiro ele vai guardar, tá? Na poupança, certo? Vai fazer as economias. Aí eu quero saber o seguinte: qual o valor que vai sobrar para Murilo ir no cinema? Entenderam? Entenderam o que a professora está querendo perguntar? Então, o que é? Olha lá, ele possui R$120, 1/3 desse dinheiro ele vai comprar um jogo. Então, 1/3 de 120 vai comprar um jogo, certo? E aí, depois, metade desse dinheiro ele vai guardar na poupança, certo? O que restar, então, ele tirou o dinheiro do jogo, tirou o dinheiro da poupança, o que restar ele vai no cinema. Quanto que deu? Conseguem fazer? Vamos pensar? Como que eu faço isso, então? Quanto é 1/3 de R$120? Alguém sabe? 1/3 de 120? 1/3 de 120. Quanto é? Alguém? Murilo? Guilherme? Quanto que é 1/3 de 120? Vinícius? Quanto é 1/3 de 120? Isso mesmo, Murilo. Como que o Murilo chegou em 40? Bom, como que eu faço? Isso daqui é uma multiplicação, né? Eu preciso saber 1/3 de 120. Então, eu vou multiplicar 1/3 por 120, certo? Quanto que é 1/3 que multiplica 120? Na multiplicação de frações,
nós vamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, vai ficar assim, olha, 1 vezes 120 é 120. 3 vezes 1 é 3. E 120 dividido por 3 é 40. Então, aqui no caso, ele vai usar dos 120 reais, ele vai usar 40 reais para o jogo dele, certo? E agora, pessoal, nós vamos... E a metade de 120? Bem fácil essa, né? Qual é a metade de 120? Então, aqui para o jogo, eu vou colocar que ele vai usar 40 reais. Tá? E agora ele vai guardar metade na poupança. Quanto é a metade de 120? Professora, como faz mesmo? Vamos dividir o 120 por 2, ó. Metade de 120 é igual, então, a meio que multiplica 120, certo? 1 que multiplica 120 é 120, 2 que multiplica 1 é 2, então metade de 120 é 60, professora. Já tinha feito essa conta mentalmente. Quem colocou alguma coisa aqui no chat? Aí, Murilo. E agora, então, vamos lá. Aqui, então, nós vamos ter o quê? 60 reais que ele vai usar para colocar na poupança, né? 50% do dinheiro dele ele vai colocar na poupança. E agora ele quer saber qual é o valor que sobrar para o Murilo ir no cinema. Então, ele fez todo esses, né? Comprou o jogo, colocou o dinheiro na poupança e ele quer saber quanto vai sobrar para ele ir no cinema. Se o total era 120, então nós fazemos o quê? Uma subtração, tá? Vou apagar essa parte de baixo aqui, tá? Aí nós vamos fazer uma subtração. Qual subtração, professora? Ó, ele tinha a princípio 120, aí ele tirou 40 para o jogo e tirou 60 para a poupança, certo? Então aqui, se eu somar essas duas dívidas aqui, né, esses dois valores negativos, aqui eu vou ficar ainda com 100 negativo, né? 60 mais 40, então eu somo. É como se eu devesse 40 e também devesse 60. Então, 120 menos 100 vai ser 20. Portanto, vai sobrar... Portanto, vai sobrar 20 reais para o Murilo ir no cinema, tá bom? Beleza? É isso, né? Entendeu o que é essa multiplicação de fração? Quem está aqui? Vamos lá. O Pedro Otávio chegou agora, né? Vinícius, o Guilherme. Guilherme, entendeu certinho aqui como que a gente faz para descobrir quando eu tenho uma fração e eu preciso descobrir ali um terço, por exemplo, de 120. Entendeu como que precisa ser feito? Entendi. Beleza, então. Vocês podem pensar, né, que quando eu multipliquei aqui, por exemplo, se vocês poderiam fazer direto, né, a divisão, professora, dividido por 2 aqui, já que é 1 aqui em cima. Tudo bem, poderia fazer direto, 120 dividido por 2, não tem problema. Se aqui no numerador é um número diferente, então você pode fazer essa divisão aqui primeiro, né? Uma operação diferente, né? Faz a divisão e depois multiplica pelo numerador. Também pode fazer assim, tá? Não tem problema. Por exemplo, fazer a divisão desses dois aqui e depois multiplicar pelo número de cima, tá? Entendido aqui, Júlia? Entendeu? Entendeu? Vamos passar para o próximo? A Júlia não tá na chamada. Não tá? Ela saiu? Não, está sim, a Júlia aqui, Fossati. Pra mim, ela não tá. Não está? Será que ela não está? Ela não respondeu nada? Pra mim, ela tá. Né? Dá uma olhada aí. Agora tá, agora que eu vi. Apareceu? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Então, essa daqui seria uma questão aí da prova, assim, alguma coisa assim que eu posso pedir, certo? E a mesma coisa, não sei se vocês perceberam, vamos colocar uma situação, problema, deixa eu ver se pode ser essa, acho que
Vamos passar para a operação com fração. Então, esse daqui é uma expressão numérica que daí a gente está trabalhando um problema, né? Um problema do nosso cotidiano. Pode ser que a professora peça também uma operação que envolve fração e números decimais exatos, que aí eu só vou pedir para vocês darem o resultado final. Vou passar aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Operação com frações e decimais exatos. Vou colocar aqui, tá? Decimais exatos, tá? Então, vamos para o exemplo. Vamos para o exemplo. Por exemplo, assim, ó. 0,54 mais 3,2 mais 6 quartos menos 1 meio mais 3 sextos menos 1 terço. Professora, que conta enorme, né? Mas vamos lá. Vocês podem optar por ou transformar todos os números em decimais, né? Por exemplo, aqui, ó, 6 quartos, divide o 6 por 4. Ou pode transformar também, nós podemos também fazer aqui a conta separado, tirar o MMC aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por exemplo, aqui, esses dois números decimais aqui, eu posso somar por enquanto. Quanto é 0,54 mais 3,2? Então, a gente vai fazer assim, essa daqui. Vou fazer aqui, ó. 3,2 mais 0,54. Aí vocês podem perceber o seguinte, pessoal. Aqui não tem nada, então a gente pode colocar um zero, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 3,20 mais 0,54. 0 mais 4 é 4, 2 mais 5 é 7, 3 mais 0 é 0. Então, essa parte aqui, ó, ficou 3,74, tá? Então, vamos colocar essa parte aqui, 3,74. 3,74. Mas, olha só, o que eu vou falar para vocês agora. Quando eu tenho operação com frações, eu ainda tento resolver, deixar aqui, por exemplo, se tiver como fazer irredutível, nós podemos deixar a fração irredutível. Veja bem, essa daqui dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2 também. Eu vou trazer aqui para baixo já essa parte, né? Vou repetir e já vou deixar essa fração irredutível. Vai ficar assim, 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2, menos 1 meio. Ali não tem jeito mais de deixar irredutível ali no caso do meio. Aqui eu também posso deixar uma fração irredutível, né? Posso dividir por 3 aqui, ó, no numerador e 3 no denominador. E aí vai ficar 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3 é 2. Menos 1 terço, que não tem como, né? Certo? Aqui eu já poderia até ter tirado aqui o meu parênteses, porque esse mais aqui não vai influenciar nessa troca de sinais aqui, vai permanecer, tá? Aqui vai ficar 3,74 mais, olha, 3, esse sinal de positivo aqui, gente, ele é do 3, né? Então, vai ficar assim. Quando os denominadores são iguais, nós vamos manter os denominadores. Então, vai ficar 2, um denominador só. E vamos fazer a operação que está pedindo lá no numerador, tá bom? Ó, eu tenho 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, né? Vou colocar aqui. Então, vamos anotar aqui. Vamos manter os denominadores iguais. Manter. Então, manter, eu coloco um só. E a gente vai pegar e fazer o quê? Nós vamos fazer a subtração dos numeradores, tá bom? Agora, gente, aqui nós temos uma situação diferente. Nós temos os denominadores diferentes. O que nós temos que fazer? Então, aqui nós estamos trabalhando com um número decimal exato, com frações de mesmo denominador. Então, aqui é uma propriedade e aqui é outra propriedade. O que eu tenho que fazer quando eu tenho os denominadores diferentes? Alguém sabe me falar? Alguém lembra? O que eu tenho que fazer para a gente somar essas duas frações? Essa é a pergunta.
O que eu faço para somar frações com denominadores diferentes? Alguém sabe? Pedro Otávio, Júlia, Murilo, Vinícius, Guilherme. O que nós temos que fazer? Alguma ideia? Vamos lá? Gente, quando eu tenho frações que os denominadores são diferentes, eu preciso tirar... Como que deu 2 aqui, Murilo? Nessa daqui, 3/2, eu fiz a fração irredutível de 6/4. Dividi por 2 o numerador e o denominador, tá? Eu posso fazer isso. Tá? Gente, olha isso aqui. Quando os denominadores, eles são diferentes, ó, aqui é 3 e aqui é 2, e nós temos aí um problema, né? Que problema? Que eu não posso fazer simplesmente desse jeito aqui, manter o denominador e fazer a subtração ou a adição dos numeradores. Eu preciso fazer o que nós chamamos na matemática de MMC, tá? MMC do quê, professora? Dos denominadores. Qual é o MMC? De 3 e 2, ou 2 e 3, tanto faz, né? Qual que é o MMC? Eu vou fazer uma divisão, certo? Vou fazer uma divisão aqui, por exemplo, vou começar por 2, né? Por números primos, sempre por números primos, tá, gente? Quais são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, né? 11, 13, são números primos. O que são números primos mesmo? Números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, só tem 2 divisores os números primos. Vamos lembrar lá do 6º ano. Então, primeiro nós vamos dividir por 2 aqui. 2 dividido por 2 será 1. Vamos abaixar o 3, porque, gente, vocês concordam que o 3 não dá para dividir por 2, né? E agora, qual que é o próximo número primo depois de 2? Ah, o próximo número primo depois de 2 é o 3, professora. E aqui deu certo, né? 3, né? E 3 dividido por 3 será 1. Então, 2 vezes 3 é 6. Achando o MMC, 7º ano, nós vamos voltar para a minha fração. E agora nós vamos deixar os denominadores todos iguais ao meu MMC, que é 6. Como que eu vou fazer isso? Bom, olha aqui para minha fração aqui, essa, que é 1/2, e aqui 1/3. Esse 2 aqui, pessoal, eu vou fazer frações equivalentes agora para a gente tentar igualar os denominadores. Nesse caso, eu estou tentando deixar esses 2 denominadores iguais a 6. Aí eu pergunto para vocês, por quanto que eu tenho que multiplicar o meu 2 para o resultado ser 6? Por quanto eu tenho que multiplicar meu 2 para o resultado ser 6? Alguém? 2 vezes quanto que é 6? 2 vezes quanto que é 6? 7º ano. Duas vezes... Isso, 2 vezes 3. Aí, Murilo, tudo que eu faço no denominador precisa ser feito no numerador. Então, eu vou multiplicar toda essa fração por 3, tá? Para deixar o meu denominador, tá? Igual a 6. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2, tá? E aí, pessoal, nós vamos trabalhar aqui essas duas frações, tá? Eu vou repetir aqui o 3,74 mais 2 dividido por 2 vai ser 1, não vai? 2 dividido por 2 não é 1? Mais. Agora aqui eu já vou trabalhar com essas frações que eu vou transformar os denominadores em 6. Então vai ficar assim. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Menos 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Agora, com os denominadores iguais, tá vendo aqui? Com os denominadores iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o denominador. Então, eu faço esse MMC, 7º ano, simplesmente para quê? Para que eu possa igualar os denominadores, para eu aplicar essa propriedade aqui de manter o denominador e fazer a soma ou a subtração dos numeradores.
3,74 mais 1 é 4,74. Mais. Agora eu vou manter o meu denominador 6 e vou fazer assim, ó, 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar o quê? 4,74 mais 1/6. Se eu fizer a divisão de 1 por 6, olha lá, 1 dividido por 6, 0, nós vamos colocar aqui, porque 1 não dá para dividir por 6. E agora 10. 10 dá para dividir por 6? Bom, 10 dividido por 6 dá uma vez. Aí vai ficar infinito, né, professora? Aí vai ter que ficar 0,167, algo assim. É, isso mesmo. 4. Aqui, 40, né? Acho que é isso, né? Deu 6 aqui. 6 vezes 6, 36. Olha só. Vai gerar uma dízima, né? É 0,1666666. Bom, nesse caso, então, como não dá um resultado exato, nós vamos, então, fazer uma operação aqui. Nós vamos transformar esse decimal exato em uma fração. Vamos lembrar disso também. Como não dá certo aqui, para a gente finalizar aqui certinho, eu posso deixar esse resultado em forma de fração. Para que eu deixe esse resultado em forma de fração, aqui também eu preciso fazer uma fração. Então, gente, aqui vai ficar assim. O 4,74, para eu transformar em um número inteiro, eu preciso aqui, no caso, nós temos 1, né? Não temos? Todo número é dividido por 1. Então, o 4,74, eu posso transformar ele em uma fração. Como assim? Em uma fração, não, em um número inteiro. Em um número inteiro, então, uma fração aqui. Para eu transformar esse número inteiro aqui, 4,74 em número inteiro, a vírgula ela tem que deslocar quantas casas? Ó, a vírgula tá aqui, tem que deslocar 2 casas, né? Concordam? Ó, deslocar 2 casas vai ficar 474. Então, é como se eu multiplicasse aqui no numerador por 100 e no denominador também por 100. Então, aqui vai ficar quanto? 474 dividido por 100 mais 1/6. E aí, aqui, pessoal, nós temos que fazer o quê? Como que eu vou somar, então, 2 frações com denominadores diferentes? Novamente, o MMC de 100 e de 6, tá? E aí, nós vamos fazer, ó, por 2 dá 50, 6 dividido por 2 dá 3. Por 2 dá 25 e 3. Agora, por 3, né? O 25 não dá por 3 mais, né? Por 2 mais. 25 aqui não dá por 3, mas 3 dividido por 3 dá 1. E aqui o 25 só vai dar por 5, tá? E aí, aqui, gente, nós vamos fazer, então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300, né? 300. Oh, enorme nossa conta, né? Então, o MMC vai ter que dar 300. Então, aqui, nessa, eu vou multiplicar por 3, né? Porque 100 vezes 3 é 300. E aqui, o 6 vezes quanto que dá 300? Não é 6 vezes 50, né? 6 vezes 5, 30, 6 vezes, aqui nós vamos ter que multiplicar por 50, tá? Aí nós vamos fazer aqui, um pouquinho. Já fizeram? 474 vezes 3. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 7, 21. 21 com 1, 22, foi 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Então, aqui nessa conta deu 1.422 dividido por 300. Mais 50 dividido por 300. E aí,
Aí com os denominadores iguais, eu posso manter o 1.300. E 1.422 mais 50 é 1.472. Pode deixar assim nesse caso, mas também fazer a fração irredutível, dividindo aqui por 2. E aí vocês conseguem chegar aí no resultado. Mas até aqui tá tudo bem, certo? Grande essa conta, né? Então, nós fizemos aqui várias passagens, né? E várias propriedades nós aplicamos nesse exercício, né? Primeira propriedade que nós aplicamos aqui foi deixar uma fração irredutível, depois manter o denominador e fazer aqui as operações com os numeradores. Aqui nós tínhamos denominadores diferentes, e aí nós pegamos e tiramos o MMC, descobrimos que era 6, fiz as frações equivalentes, né, com denominadores iguais a 6, e aí nós fomos trabalhando essa questão, tá? Até o final ali, certo? Beleza? Agora vamos trabalhar um pouquinho da multiplicação de frações, né? Como que eu faço isso? Ao contrário aqui da soma, a multiplicação, ela não precisa eu tirar o MMC, tá? Vocês não precisam tirar o MMC. Então, na multiplicação, de frações, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, 1/3 vezes 5/4 vezes menos 3/2. Então, eu tenho 3 frações, e agora essas frações, elas estão aqui, ó, esse sinalzinho, esse pontinho aqui é uma multiplicação. Elas estão multiplicando. Então, essa multiplica essa, aqui multiplica essa daqui. Então, o que a gente tem que fazer na multiplicação de frações? Na multiplicação de frações, nós vamos multiplicar os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. É bem tranquilo, tá? Então, multiplica o numerador por numerador e o denominador por denominador. E aí, nós temos que lembrar do joguinho de sinal que nós temos que fazer, né? Sempre que eu tiver sinais iguais, vai ser positivo. Sempre que eu tiver sinais diferentes, será negativo, tá? Então, vamos pensar aqui. Professora, mas não tem sinal nessas daqui. Os sinais dessas daqui são o quê? Positivos, né? Olha, aqui é positivo, aqui também é positivo. E positivo com positivo é positivo. Só que daí nós vamos ter positivo, né, aqui para os dois, e positivo com negativo será negativo. Então, o sinal de toda essa operação vai ser negativo. Tá? Agora eu vou fazer a multiplicação. 1 que multiplica 5 é 5. 5 que multiplica 3 é 15. Então, coloco aqui no numerador o meu. Tá? Agora eu vou para o denominador. Vamos lá. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 2 é 24. Certo? Aqui, nós temos como fazer aqui alguma fração irredutível. E daí? Temos, não temos? Vamos pensar no critério de divisibilidade por 3, tá? Esse número é divisível por 3, esse também, né? Lembra lá do critério de divisibilidade por 3? Alguém lembra lá do 6º ano? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra do critério de divisibilidade por 3? Como que eu sei quando eu tenho um número se ele é ou não divisível por 3? Ó, vamos lembrar, é bem facinho. Eu vou somar aqui esses dois números, sabe? Ó, 1 mais 5. 1 mais 5 é quanto? Não, é 6. Aí eu penso, 6 tem lá na tabuada do 3? Tem, não tem? Né? 6 é 3 vezes 2, é 6, né? E aqui, o 24, ele é divisível por 3? Aí eu somo 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. Opa, também dá certo, né? Porque 6 tem lá na tabuada do 3. Então, eu posso
garantir que esses dois números são divisíveis por 3. E se eles são divisíveis por 3, a gente consegue fazer aqui a divisão. Vamos dividir por 3, tá? Aqui, 15 dividido por 3 dá menos 5, certo? Porque 3 vezes 5 é 15. E aqui, 24 dividido por 3 é quanto? Quanto é, gente? 3 vezes quanto que dá 24? 3 vezes? 3 vezes? 3 vezes... Oi? 8. 3 vezes 8. 3 vezes 6 é 18, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Certo. E aqui acabou aqui a minha fração, tá? A única coisa que vocês terão que fazer aqui na multiplicação de frações, então, é o quê? Regra número 1. Multiplica numerador por numerador. Tá aqui. Regra número 2. Multiplica denominador por denominador. Está aqui. Faz ali o joguinho de sinal, caso precise. Aqui, no caso, deu negativo nosso resultado. E regra número 3. Faz a fração irredutível, procurando ali um número, certo? Nesse caso aqui, geralmente a gente começa por 2, principalmente quando o numerador é um número par e quando o denominador também é um número par. A gente vai dividindo por 2, né? Divide por 2 e tal, dá tudo certo, né? Eu tinha explicado, acho que no 6º ano, o máximo, né? O máximo divisor comum, né? O máximo divisor comum é um número que eu consigo dividir os dois, né, ao mesmo tempo. No caso aqui seria o 3, né? Mas os dois ao mesmo tempo, que daria certo, né? Então tem também essa parte. Mas quem não quer trabalhar com o máximo divisor comum, a gente pode ir dividindo, né? Sempre ali o numerador e o denominador por um mesmo número que eu possa escolher, tá? Agora, gente, vamos para as equações. Vamos trabalhar um pouquinho de equações. Foi o último conteúdo que nós vimos. Tá? Nós vamos ter uma mesclada aí dos números racionais. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho da álgebra, tá? Então, tudo que a professora está passando, essas dicas que a professora está passando aqui para vocês, vocês podem já se apoiar nisso que a professora está explicando para estudar para a prova, tá? Então, por exemplo, assim, se a professora, por exemplo, não explicou lá a parte literal, não precisa estudar. Estude só esses exercícios que a professora está passando aí de dicas para vocês, tá? Uma revisão. Nós temos aí, acho que 7 capítulos, né? Então, a professora deu uma filtrada ali no que a professora achava mais interessante. Professora, a prova vai ser sexta? Ela mandou ali no grupo de vocês. Só um minuto, deixa eu ver. Eu acho que ela mandou aqui. Sim, vai ser sexta. É sexta, né, Guilherme? É, de tarde. Então, vamos para as equações, então, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá, para as equações. Eu trabalhei com vocês... deixa eu só pegar aqui uma coisa. Isso. Vou pegar aqui o exemplo. Exemplo 1. Por exemplo, eu tenho aqui uma equação, então eu já expliquei para vocês que equação é uma igualdade, que também tem as incógnitas, que eu preciso encontrar o valor dessas incógnitas, que essas incógnitas, quando eu encontro o valor, são chamadas de raízes ou solução, como vocês queiram, tá? Então, eu vou passar aqui a primeira equação aqui. 8x igual a 49 mais x. Já comecei assim. Eu expliquei durante as nossas aulas o quê? Que vocês estão vendo a incógnita aqui? O que é incógnita, gente? Incógnita é a letrinha que está ali, né, na minha equação. Então, ó, esse daqui, o x é uma incógnita, esse outro x é uma incógnita. Para que eu possa descobrir o valor dessa incógnita, que é o x, eu tenho que, primeiro, juntar tudo de um lado, esses números que estão com essas letras, vamos separar, né? De um lado, no primeiro membro, ou no segundo, tanto faz, eu vou colocar essas letras com esses números. E do outro lado da igualdade, eu vou deixar os números que estão sozinhos, abandonados, certo? Então, vamos pensar aqui. E toda vez que eu precisar
trocar da igualdade, ou seja, vir para cá ou pular, eu tenho que trocar o sinal que está na minha direita. Na minha direita aqui do número. Na minha direita é esse daqui, né? O que está atrás do número, certo? Eu troco. Se ele é positivo, fica negativo. Se ele é negativo, fica positivo. Porque nós fazemos aí a operação inversa, tá? Então, o inverso da adição é a subtração. O inverso da adição, da subtração, é a adição, tá? Então, vamos lá. Nós fazemos o chamado de operação inversa. Tá certo? Então, vamos lá. Descobriram já o valor de x? Ó, então, aqui eu tenho 8x nesse primeiro membro. Aqui é chamado primeiro membro. Para eu trazer esse 1x aqui junto com o meu 8x, para juntá-los, né? Eles são termos que nós chamamos de termos semelhantes. Então, nós temos aqui o mais, então ele é positivo. Então, ele vem junto com o 8x, ele vai ficar negativo. Tá certo? E aí, o 49, ele está no segundo membro, então ele vai permanecer lá bem quietinho, não vai trocar o sinal, nada disso, tá? E aqui eu vou fazer, ó, 8x menos 1x, dá quanto? 8x menos 1x, dá quanto? 7x. 7x, beleza. 7x igual a 49. Agora, o Murilo falou que é 7x. Se 7x é igual a 49, eu quero saber o valor de 1x só. O que eu tenho que fazer? 49 dividido por 7. Isso. Esse meu 7, gente, ele está multiplicando a minha incógnita. Aí agora eu vou deixar o x sozinho, certo? Para eu deixar o x sozinho, esse 7 que está ali juntinho com ele, ele vai ter que passar lá do outro lado da igualdade. Mas como ele está numa multiplicação, ele vai passar do outro lado da igualdade por meio de uma divisão, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. E aí o x vai ser quanto? 49 dividido por 7. Certo. Então, esse daqui se chama solução ou raiz, tá bom? Certo? Isso se chama solução ou raiz. Raiz não tem acento. Tá, vamos lá? Beleza? Vamos para mais uma? Guilherme, tudo bem até aí? Júlia? Gabriel, esse aqui é o Gabriel Vanck, né? Universo 723. Pedro Otávio, tá tudo bem? É, né? Gabriel. Pedro Otávio, tá tudo bem? Vinícius? Vamos lá. Pessoal, eu vou trabalhar então mais uma aqui com vocês, tá? Letra B. 2y mais 15. Não. 2y mais 5 igual a 13. Percebo, agora eu tenho só uma incógnita, né? Não temos mais, aqui desse lado não tem. Então, eu posso deixá-la aqui no primeiro membro. E esse 5 que está sem incógnita, eu posso juntar lá com o 13, né? Mas o que eu vou fazer? Sendo que ele é o quê? Ele é positivo, né? Quando ele troca a igualdade, o que acontece? Fica negativo, né? Então, vai ficar assim. 2y aqui no primeiro membro vai ficar aqui sozinho. Porque não tem mais nada para juntar com ele, né? O 13 lá no segundo membro, ele não vai mudar o sinal. Quem vai mudar o sinal é quem está indo lá com ele. Quem está indo lá com ele? O mais 5. Toda vez que eu troco a igualdade, fica menos 5. Então, vai ficar assim, tá? Então, 2y vai ficar 13 menos 5 é 8, não é? Se 2y é igual a 8, qual é o valor de 1y? E daí, Guilherme? Se 2y é igual a 8, qual é o valor de 1y? Guilherme? Eu não entendi muito bem esse negócio dos y, de x. Ó, tá. Se 2y é igual a 8, qual é o valor de 1y só? Quatro. 4? Guilherme, toda vez que eu tenho aqui 2y, que número que eu tenho que colocar aqui, ó, no lugar do y, para que a nossa igualdade se
torne verdadeira. 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes o 4, certo? Então, eu posso passar aqui 8 dividido por 2, o y vai ser igual a 4, tá? Então, toda vez que eu tenho aqui, eu tenho que pensar assim, que número que eu multiplico por 2 vezes quanto aqui que vai resultar em 8? Ô, tia, Fala, Murilo. tipo tá, assim, dá pra trocar, por exemplo, 2y mais 5. Dá pra colocar o 13 no lugar do 2y? Dá sim. Só que ele vai vir negativo daí. Você vai trocar, então o 2y vai trocar de lugar também, ele vai ficar negativo e depois a gente vai ter que multiplicar por menos 1. Eu já sei que você tentou fazer, né? Ó, 2y mais 5 igual a 13, né? Aí, aqui se troca, né? Só que se você troca, ele vem negativo e o 2y vai para lá negativo. Tá? Aí Aqui você tem que multiplicar vezes 1 negativo. Aí vai ficar vezes 1 negativo, aí vai ficar positivo, e aí você pode fazer a divisão aqui, tá? E aí o y vai ser igual a 4. Vai ficar a mesma resposta. Só que você tem que passar por esse processo, porque a minha incógnita daí ficou negativa, tá? Ah, tá. Beleza, então. Mas pode fazer assim também, não tem problema. Que a gente faz lá o jeito mais prático, né? A gente sempre tenta deixar a incógnita positiva para não precisar multiplicar por menos 1. Tem casos que não tem jeito, né? Mas é isso daí. Agora nós vamos aí para uma adivinha, né? Uma adivinha. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Essa é a letra C, então essa é uma adivinha, eu vou ler para vocês e nós vamos montar. Qual é o número que, quando multiplicado por 3, então, 3 vezes x, né? Que número multiplicado por 3, 3 vezes x, e depois adicionado a menos 4, adicionado a menos 4, ó, adiciona a menos 4, a gente vai fazer o menos com mais, é igual a 8, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de começar a passar para lá, passar para cá e sinal, nós vamos tirar dos parênteses, certo? Então, aqui vai ficar 3x, os sinais diferentes, aqui eu faço o joguinho de sinal, vai ficar menos 4 igual a 8. E agora sim, eu tenho 3x menos 4 igual a 8. Tem alguma incógnita, Guilherme, a não ser o 3x para cá? Tem alguma incógnita? Tem aqui alguma incógnita ou não? Incógnita são as letras, né? Então, aqui só tem o meu 3x. Então, vamos deixar o 3x aqui no primeiro membro, sozinho. Guilherme, me ajuda aqui. Você falou que está com um pouco de dúvida. E agora, o que eu faço, Guilherme? O que você acha que eu devo fazer? Pera aí que eu não tô vendo nada, tá tudo arriscado pra mim. É que acho que caiu a internet e que eu não tô vendo nada no quadro. Espera aí, tá melhorando. Sai e entra novamente, Guilherme. Às vezes melhor. Tá bom. Vou esperar só o Guilherme voltar. Ele me ajuda nessa. Beleza? Melhorou, Guilherme? Aham. Melhorou? Tá, então aqui, Guilherme, aqui eu tenho aqui 3x menos 4 igual a 8. Eu disse que só tem essa incógnita aqui, x, o restante são todos números que estão sem o x, né, sem a incógnita, então eu vou deixar no primeiro membro. O que eu tenho que fazer agora, o próximo passo, Guilherme? O que você acha? O que você acha que eu devo fazer?
Ó, eu tenho menos 4 desse lado da igualdade e o 8 aqui desse outro lado. O que você acha que eu devo fazer? Guilherme? Peraí, eu tô pensando que eu não tô entendendo muito bem esse troço. Tá. Ó, então vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui o 8 que está desse lado da igualdade? Você tá vendo aqui? O 8? Uhum. Tá. Então eu vou colocar ele aqui do outro lado da igualdade, porque ele está aqui, ele permanece com o mesmo sinal, tá? E ele também ele não tem a letrinha incógnita, certo? Quem não tem a incógnita aqui nessa equação também? Quem não tem a incógnita aqui, Guilherme? O 4 e o 8? Não, o 8 não tem. Beleza, né? O 8 não tem. Já coloquei aqui. O 4 não tem incógnita também, não tem letrinha. Só que ele está aqui desse outro lado da igualdade, né? Não é? Para eu juntar ele lá com o 8, o que eu tenho que fazer, então? Não sei. Ó, se ele tá negativo, a única coisa, quando ele passa junto com o 8, vai trocar esse sinalzinho para mais 4, entendeu? Toda vez que eu vou juntar com um outro número, e esse, por exemplo, assim, o menos 4, ele vai passar a igualdade para ficar junto com o 8, troca o sinal. Tá bom, Guilherme? Tá bom. Tá. Então vai ficar o quê? 3x igual 8 mais 4 é 12. Mesma perguntinha que eu fiz para você, Guilherme. 3x igual a 12. Qual é o valor do x? 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes quanto que dá 12, Guilherme? Ou eu posso fazer 12 dividido por 3. Mesmo assim, continua a mesma pergunta. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes o 4, tá? 3 vezes 4, 12. Então, a solução para essa equação é x igual a 4. Uma dica para vocês. Não entendeu ainda a equação, tá com dúvida? Pegue os vídeos lá da nossa aula, que está no grupo, né? Que a professora explicou sobre equações, né? Peguem lá, assista novamente, refaçam, né? Ó, nós fizemos lá a página 253, 254, a página 255. Peguem todas aqueles vídeos, né? Que já está gravado, que é o material para vocês, né? É a professora mesmo explicando. Às vezes podem pensar assim, professora, eu procuro um vídeo na internet, não é a professora explicando, eu vou confundir, porque às vezes a pessoa explica de um jeito, a professora explica de outro, mas os vídeos que estão lá no grupo de vocês, pessoal, é o vídeo da professora explicando durante a nossa aula, com o livro de vocês, né, com os exercícios do livro de vocês. Então, peguem esses exercícios e tentem fazer de novo, tá? Tentem fazer de novo, façam uma vez, faça 2 vezes, tentem entender o porquê, quando, por exemplo, esse menos 4 veio aqui, por que ele veio positivo? É porque ele trocou a igualdade. Toda vez que troca a igualdade, que eu tenho uma soma, uma subtração, ele vai lá para o outro lado uma subtração, ele vai para o outro lado uma soma, eu troco o meu sinal, tá certo? Ó, por exemplo, aqui o 5 era positivo, ele veio aqui negativo, né? Quando eu tenho um número acompanhado da minha incógnita, para que eu possa isolar, para que eu possa deixar esse número sozinho, eu tenho que passar esse número fazendo uma divisão, certo? Então, gente, o material eu fiz todos os exercícios do livro até a página 255. Peguem esses vídeos, façam novamente, né? Peguem lá, eu vou pegar novamente a página 253, lá o exercício 4, né? O exercício 3, o exercício 4, vou fazer novamente. Tentem fazer, façam sozinhos. Professora, fiquei em dúvida, pegue o vídeo, eu tenho a correção de todos esses exercícios lá no grupo de vocês de matemática, tá bom? Beleza? Mas façam, gente. Peguem e façam sim, que vai dar tudo certo. Bom, outra coisa que nós estudamos depois, antes das equações, né, foi o volume, né? Nós fizemos volume do cubo e volume do paralelepípedo. Volume do cubo e volume do paralelepípedo.
eu calcular o volume, vocês sabem, então, que o volume são 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então, vamos lá calcular o volume. O volume do cubo e do paralelepípedo é a mesma conta, né? O mesmo cálculo que nós temos que fazer. Para calcular o volume do cubo, é comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas como o cubo tem todas as arestas iguais, nós podemos multiplicar aresta, que multiplica aresta, que multiplica aresta, as 3 dimensões, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar com vocês o volume de um paralelepípedo, tá? Trabalhar aqui com vocês o volume do paralelepípedo. Vou colocar aqui um paralelepípedo de 5 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Primeiro, eu quero saber o volume. O volume é comprimento, largura e altura, né? A multiplicação dessas 3 dimensões, certo? Vamos multiplicar aqui o volume. O comprimento, 5. A largura, 4. A altura, 6. Então, vamos lá. Só multiplicar, gente. Vamos multiplicar? Quanto é 4? 5 vezes 4. Professora, 5 vezes 4 é 20. Então, 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 6. Professora, 20 vezes 6 é 2 vezes 6, 12. Então, vai dar 120 centímetros cúbicos, né? A unidade aqui, linear aqui, é centímetros, né? Comprimento, largura e altura, né? Então, aqui, 120 centímetros cúbicos. Aí eu pergunto para vocês, quantos litros cabem nesse paralelepípedo? Alguém sabe? Quantos litros cabem nesse paralelepípedo? Alguém 120 mil? 120 mil. Olha isso, Murilo. A cada 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros, mas aqui eu tenho centímetros cúbicos. E agora? Bom, eu aconselho vocês, antes de fazer essa multiplicação aqui em centímetros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar essas unidades aqui, ó, essas medidas em metros. Quanto é 5 centímetros em metros? E a gente consegue daí multiplicar por 1000 depois no final. 5 centímetros em metros é 0,05 metros, né? Por que eu sei disso? Porque eu vou dividir o 5 por 100. Cada 100 centímetros é 1 metro. Então, 5 dividido por 100 é 0,05. 6 dividido por 100 é 0,06. E 4 dividido por 100 é 0,04. Então, tem aqui a diferença. Eu transformando tudo para metro, agora, eu posso fazer essa multiplicação. Vai ficar assim, ó, 0,05, que multiplica 0,06, que multiplica 0,04, tá? Fazendo todas essas multiplicações, deixa eu ver se a gente vai ter tempo. Ia ficar 0,15? Não vai mudar esse 120 aqui, né? Mas vai ficar, pera lá, fazendo assim essa multiplicação. 0,05, 0,05, 0,06, 0,04, né? Vai ficar 0,00012. Não muda aqui o valor, né? E agora sim, metros cúbicos. Metros cúbicos. Aí nós vamos multiplicar por quanto esse valor? Agora sim, a gente multiplica por 1000. Aí é 12.000. Não vai dar 12.000, porque a vírgula está aqui, ó. Vou andar 3 casas daí, tá? Volume 1, 2, 3. Parou ali, né? Vai ficar 0,12 litros, vocês acreditam? Prestem atenção. Se vocês analisarem essa situação, vocês vão ver que cabe pouquíssimos litros mesmo aqui dentro desse paralelepípedo. É um paralelepípedo de 5 centímetros de comprimento. Pensa lá. 5 centímetros de comprimento é isso aqui na régua, olha. 5 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. É uma caixinha pequena, né? Teria que ser poucos litros mesmo, né? Então aqui, ó, 0,12 litros. Não chega a dar nem... Certo?
Então, esse seria um dos exercícios também que eu quero que vocês aprendam a fazer essa transformação. Então, primeira coisa, o volume é a multiplicação das 3 dimensões. Se eu pedir simplesmente qual é o volume, multiplica as 3 dimensões, coloca lá centímetros cúbicos, metros cúbicos, como está no exercício. Se eu pedir quantos litros, vocês precisam saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, aí vocês precisam transformar todas as unidades. Certo, pessoal? Aí nós temos que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E aí basta a gente transformar aqui, né, para saber quantos metros cúbicos. Certinho? Deixa eu só fazer a chamada. Tá? Só um minutinho, não saiam ainda. Deixa eu pegar um lápis. Espere. Sétimo ano. Só um minutinho. Hoje é dia... De que hoje? 8, 9 de setembro. Quem veio, então, foi o Gabriel Van, que está aí? Gabriel, o Guilherme, Eu, a Júlia Fossati, quem mais? Tá bom, Júlia, que bom. O Murilo, o Vinícius e o Pedro Otávio, né? É isso? Certinho, então. Murilo, Guilherme, Júlia, Gabriel e Vinícius. Gente, então tá bom. Boa prova para vocês da sexta-feira, tá? E se cuidem, fiquem bem. E até semana que vem. Outra coisa,